Fala galera, olha eu aqui de volta, tudo bom? Bom, hoje a gente vai ter mais uma revisão Enem, a revisão Enem 4, e a nossa aula hoje é sobre densidade, mas principalmente sobre os densímetros, que já caíram 3 vezes no Enem e muita gente não sabe como o densímetro funciona. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto densidade e densímetro. Eu vou pedir para vocês que, se gostarem da aula, deixem um like, deixem um comentário. Se tiverem alguma sugestão, faz uma sugestão lá pra gente, bota lá no comentário alguma coisa que você gostasse de ver. Lembrando que no final desse projeto eu vou ter resolvido pelo menos umas 270 questões Enem. Então você vai poder ver de vários assuntos, tá? Todos os assuntos que você pensar do Enem, a gente vai resolver ao final do projeto todo, beleza? Vamos começar a aula? Bom, densímetro, né? O densímetro, o nome já ajuda, ele é um aparelho que mede a densidade. É um aparelho bem simplesinho, você vê que ele tem esse formatinho aqui, tem um bulbozinho aqui embaixo, e a ideia é, se o líquido aqui embaixo for muito denso, o líquido desce e o densímetro sobe. Se o líquido for pouco denso, o líquido sobe e o densímetro desce. Então, dependendo da densidade, esse densímetro pode aparecer mais em cima, e aí eu vou ler um tracinho mais aqui em cima, ou mais embaixo, eu vou ler um tracinho aqui mais embaixo. Especificamente, ele diz que esse densímetro tem uma divisão de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, o que equivale a 0,05 gramas por centímetro cúbico, e eu também posso fazer um paralelo com outra unidade, que seria 0,05 quilos por litro, beleza? Então, essa linhazinha que a gente está vendo aqui, ó, essa linha vermelhinha aqui, ela vai indicar para mim se eu estou com maior ou menor densidade, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um recipiente A e um recipiente B e vai botar água pura nele. 2 litros de água pura. Ah, aqui tem uma informação que você tem que saber. A água ela tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico, o que equivale a exatos 1 quilo por litro. Isso significa que ele botou 2 litros de água, colocou 2 quilos de água, beleza? E aí ele vai colocar no primeiro recipiente, no recipiente A, 100 gramas de NaCl, no recipiente B, 200 gramas de NaCl. O que vai acontecer? Esse NaCl ele vai aumentar a densidade. Ele vai fazer com que o líquido se torne mais denso. Um exemplo disso no seu dia a dia, sabe quando você vai para a piscina e para a praia? É muito mais fácil você mergulhar e afundar numa piscina do que mergulhar e afundar na praia, porque a praia tem muito sal e aí isso faz a água ficar mais densa, facilitando o seu flutuamento. Um exemplo também disso bem legal é o Mar Morto. O Mar Morto ele tem uma quantidade de sal bizarra, muito grande. E isso faz com que a densidade daquela água também seja muito grande, faz com que as pessoas flutuem naquela água. É muito difícil você conseguir afundar, já que a densidade dela é muito alta, te joga para cima. E aí você fica lá, ó, de boa, flutuando. Bom, quando ele colocar esse sal na água, ele vai ver que esse sal ele vai se dissociar. Na para um lado, Cl para o outro. Ele vai se dissolver. E ele diz também que esse íon, quando ele se misturar na água, ele vai ficar nos espaços intermoleculares. O que isso significa? Significa dizer que ele vai ficar no meio da água. Tem uma água aqui, tem uma outra água aqui, ele vai se meter no meio da água. Significa que ele não vai alterar o volume, isso é importante. Ele não altera o volume da água, a adição desse sal, porque ele vai ficar no meio da água, beleza? Então dá uma olhadinha para cá. Aqui tá o cristalzinho de sal e aqui tá a água. Tá vendo esses espacinhos aqui entre a água? O sal vai se meter ali no meio, ele vai ficar ali entre a água e não vai ocupar um volume maior, porque ele já vai estar no meio dos espaços. Como é que ele vai ficar? O cloreto, que é negativo, ele vai atrair para si o polo positivo da água, que é o hidrogênio. E o negativo vai ser atraído para o polo positivo, ou seja, o oxigênio, negativo da água, vai ser atraído para o sódio, que é a parte positiva do sal. E com isso, a gente diz que os íons ficaram solvatados, tá? Ficaram lá escondidinhos e você passa a não enxergá-los mais. Você só vai ver como se fosse água pura, beleza? Bom, como é que eu vou fazer para ler o densímetro? Eu vou colocar o meu olho na linha do líquido, aqui se for água, né? Vou botar na linha d'água,
e vou fazer a leitura dessa linha. Aqui está entre 40 e 50, eu vou dizer que ele está em torno de 45. Se a unidade for grama por centímetros cúbicos, 45 gramas por centímetros cúbicos seria a densidade desse líquido, beleza? Quando eu tenho uma água que eu tenho 2 litros e ela equivale a 2 quilos, e eu adicionar sal, essa massa vai mudar. Ele já falou que o volume não vai, mas a massa vai mudar. 100 gramas de sal significa 0,1 quilos. Então, no meu recipiente A, botei 100 gramas de sal, eu vou ficar com ao todo 2 quilos e 100 gramas de sal. Calculando a nova densidade é massa sobre volume, significa que eu vou ter 2,1 quilos divididos pelos mesmos 2 litros. Lembra? Ele falou que o volume não ia mudar, beleza? Observe o seguinte, eu falei que quilo por litro é equivalente a grama por centímetro cúbico ou grama por mililitro. Só fiz uma mudança de unidade aqui. O valor é o mesmo, tá? Eles são equivalentes, não é o mesmo, eles são equivalentes. Então, 0,01 quilos por litro é equivalente a 0,01 gramas por mililitro, que seria equivalente a 0,01 gramas por centímetros cúbicos. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com 1,05, então vai ser equivalente a 1,05, que também vai ser equivalente a 1,05, ok? Bom, observe uma coisa, ele falou que o nosso tracinho, cada tracinho daquele varia 0,05 gramas por centímetro cúbico. Sabe o que significa? Se o líquido ficou mais denso, o líquido desce e o densímetro tem que subir. Quanto, Fê, que o líquido vai subir? O densímetro vai subir 0,05, um tracinho. Então, eu tenho que procurar na minha resposta uma mudança de um tracinho com densímetro subindo, beleza? O recipiente B, 2,2 quilos, significa que eu vou calcular a nova densidade, o volume é o mesmo, eu vou ter 1,10 quilos por litro, que equivale a 1,10 gramas por mililitro, que equivale a 1,10 gramas por centímetro cúbico. Presta atenção, eu dobrei a quantidade de sal. Lembra que não é a densidade que dobrou, é a variação. Presta atenção, era 1, variou de 1 para 1,05 e variou para 1,10. Poxa, observa que a variação aqui era de 0,05, a variação aqui é de 2 vezes 0,05. Então o líquido ficou mais denso, o densímetro vai subir 2 tracinhos, beleza? Bom, aqui a gente tem um exemplo de líquidos aleatórios, né? Líquidos que eu peguei, nem sei quais são esses líquidos, mas eles têm densidades diferentes. No primeiro, a gente observa que a densidade aqui, está em torno de 10 gramas por centímetro cúbico. Significa que esse líquido ele tem uma densidade menor e o outro, que é de 0,40, tá? Ele tem de 40, gramas por centímetro cúbico, ele tem uma densidade maior, tá? A gente observa que num deles o densímetro subiu mais e no outro o densímetro subiu menos, tá? Então a minha densidade aqui não é 10, é um pouquinho mais do que 10, está em torno de 12, tá? Então o líquido aqui é menos denso, o densímetro deu uma afundada e aqui o densímetro deu uma subida. Você vê que tem mais densímetro para o lado de fora, significa que o líquido é mais denso, beleza? Agora vamos, esperar qual é a resposta, procurar aqui a resposta. Então, a gente sabe que o original ele estava aqui, contando de baixo para cima, 1, 2, 3. Ele estava no terceiro tracinho, contando de baixo para cima, beleza? Nosso densímetro tem que subir. No primeiro, 1 tracinho e no segundo, 2 tracinhos. Então, olhando a densidade, da água, não pode esquecer que a densidade original era 1 grama por centímetro cúbico, a marcação subiu 0,05. O primeiro, ele tem que subir uma marquinha, o segundo tem que subir 2 marquinhas. Isso é só para a gente recordar, para achar a resposta certinho. Aqui, nesse primeiro, ele está igual ao meu original, olha só, ele está a linha no terceiro tracinho de baixo para cima. E ele aqui está igual, ele está no terceiro tracinho de baixo para cima. Essa resposta não serve, porque ele tinha que mudar, tá? Lembra, o densímetro tem que subir. Ele não subiu, ele está igual. Então, não é essa a resposta que eu quero. Nesse segundo, tá interessante, pelo menos o lado esquerdo. Por quê?
ele subiu um tracinho, que é o que eu queria, né? Mas o que aconteceu? Ele não subiu na quantidade que eu queria, ok? Ele não sobe o tanto que eu precisava. Porque, ó, de novo, o densímetro, o tracinho tá mais em cima, mas o densímetro não subiu. O tracinho tá em cima, mas o densímetro desceu. O densímetro desceu não é o que eu quero. Eu quero que o densímetro suba. A linha tá um tracinho mais em cima, mas o densímetro afundou. Vamos olhar o próximo. Eu tenho aqui, ó, valores que subiram iguais. Isso não é legal. Por quê? Eu botei quantidades de sal diferentes, eles têm que subir quantidades diferentes, beleza? Então, os dois subiram, mas subiram 1 ponto cada um. Eles tinham que ter subido 1 e 2 pontos. Então, não ajudou muito. O próximo. Também aconteceu a mesma coisa no B que aconteceu no C. A linha, até você ver uma linha acima, mas o densímetro acabou afundando. Não é o que eu quero. Mas olha a letra D. A letra D, a gente observa que os dois subiram, quer dizer, o densímetro foi jogado para cima, as linhas que eu estou lendo são linhas mais abaixo, e aqui subiram 2 tracinhos, quer dizer, aqui subiu um tracinho, perdão, saiu da linha 3 para a linha 2, ele subiu 1 pontinho, e aqui saiu da linha 3 para a linha 1, subiu 2 pontinhos. Tá vendo que ele aqui está no segundo tracinho e aqui ele está no primeiro tracinho? O que isso significa? Que o densímetro foi jogado para cima. Aqui foi jogado para cima de 3 para 2, 1 tracinho. Aqui foi jogado de cima de 3 para 1, subiu 2 tracinhos, que era o que a gente queria. Então, essa é a nossa resposta certa. Não é uma questão muito tranquila, não é uma questão muito fácil, você viu? Vamos ver outra. Essa aqui é mais tranquila. Ela fala de densidade também, mas ela vai discutir centrifugação. A gente viu na aula anterior que centrífuga é um aparelhinho que roda, 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 o que é mais denso afunda. Então, normalmente a gente fala que a centrífuga ela faz uma decantação acelerada. Ela acelera o processo de decantação. Aqui está um aparelhinho de centrífuga de laboratório, não é uma centrífuga comercial, mas se você olhar a aula anterior, eu coloquei a máquina de lavar, eu coloquei a centrífuga de sucos, dá uma olhadinha lá, você vai gostar. E aí a gente vai analisar. Eu tô falando de aceleração. Automaticamente, assim, eu não preciso nem pensar. Falou em centrífuga, é a aceleração da densidade. Então, de cara, eu já sei que a letra A é a resposta. Porque eu tô acelerando a densidade, eu tô acelerando a decantação. Eu tô trabalhando com mudança de densidade. Se eu estou decantando, estou indo para o fundo, a minha densidade está ficando maior. Se está flutuando ou flotando, a minha densidade está menor. Então, falou em centrífuga de suco, falou em centrífuga da máquina de lavar, você já sabe, eu estou falando de mudança de densidade, tá? Então, essa daqui era moleza, falou em centrífuga, associou a densidade. Uma outra questão também que caiu no Enem sobre densidade, só que essa discute flutuação. Quem flutua em quem? Então, eu tenho 3 recipientes, A, B e C. Todos eles têm líquidos diferentes, tá? A mesma quantidade, 200 ml, mas todos eles têm líquidos diferentes. Então, no primeiro aqui eu desenhei, esse desenho não aparece, tá? Esse é um desenho que eu tô fazendo para vocês. Eu desenhei porque isso é legal de você fazer. Se você desenhar, fica mais fácil de você visualizar, tá? Então, uma dica que eu dou, faça os desenhos que você precisar na prova, isso é legal. Então, eu fiz lá 3 copinhos. No primeiro, eu coloquei água. A água tem densidade, ele fala aqui, ó, de 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por mililitro. É a mesma coisa, tá? Grama por centímetro cúbico, grama por ml se equivale. Então, ele botou água com densidade de 1 grama por ml, 1 grama por centímetro cúbico, o etanol com valor de 0,79 e o cloroforme com valor de 1,48. Estão todos dados aqui no texto. E ele bota gelo, ele vai botar uma pedra de gelo em cada um. E o gelo tem densidade 0,9. O que ele quer saber? Se vai afundar ou se vai flutuar. Lembra, o mais denso afunda, o menos denso flutua. Então, quando eu botar o gelo de 0,9 na água, ele é menos denso que a água. Então, ele vai flutuar, beleza? No segundo,
o nosso líquido é 0,8, vamos botar aproximadamente 0,8 para ficar mais fácil de raciocinar. 0,8 é menor que 0,9. Então, 0,9 mais denso, o nosso gelinho afunda, vai ficar lá no fundinho do recipiente. A gente não está acostumado, né? A gente vê na bebida, na água, no refrigerante, gelo flutuando, mas se você botar no etanol, mas tem que ser etanol, tá? Não pode ser mistura de etanol e água, que pode ser que ele não afunde. E se eu botar no cloroforme, o cloroforme é um solvente orgânico, o que vai acontecer é que o nosso etanol tem densidade 1,48, quase 1,5, ele é bem mais denso que o gelo também flutua. Então, no primeiro ele flutua, no segundo ele afunda, no terceiro ele flutua de novo. Aí é só achar essa resposta que segue essa lógica. Molezinha também, bem tranquilo. E mais uma questão também de flutuação, onde ele vai discutir o petróleo, né, na forma de... Petróleo não, ele vai discutir o álcool combustível, a densidade do álcool combustível. O álcool combustível, ele é fácil de ser adulterado, tá? Porque ele é polar, aí você bota qualquer solvente polar e ele adultera. E a gente poderia, por exemplo, botar água. Claro que o carro não vai funcionar, né? Óbvio que o carro não vai funcionar. Mas se você colocar água, ele acaba ficando visivelmente igual ao álcool, com cheiro de álcool, mas não vai queimar que nem o álcool. Então, ele fala que para ele ter o álcool combustível adequado, a densidade tem que estar entre, presta atenção que isso é importante, 0,805 até no máximo 0,811, né? Então, 0,805 até 0,811 gramas por centímetro cúbico, que a gente já viu que equivale a grama por ml, dá no mesmo. Bom, e ele mostra a imagem desse densímetro, que é um outro tipo de densímetro. Ele pergunta qual dessas amostras seria a amostra adequada. Vamos raciocinar aqui. Lembra? O líquido mais denso afunda. O líquido menos denso flutua. Ele falou que a minha densidade tem que estar entre dois valores. Cara, dá uma olhada aqui. Aqui o meu líquido afundou completamente. Essas bolinhas, elas obviamente, elas vão dizer exatamente qual é a densidade. A bolinha maior indicando um nível e a bolinha menor indicando outro nível. A bolinha cinza e a branca, né? A ideia é, se o líquido tem que estar entre, essa bolinha branca tem que flutuar no menor dos valores. E essa bolinha escura, cinza tem que flutuar e a branca tem que afundar. Óbvio, ele está falando que é entre. Então, eu não posso ter as duas bolinhas nem para cima, nem as duas bolinhas para baixo. Nesse caso aqui, o meu líquido desceu, o meu líquido é mais denso. E nesse outro aqui, o meu líquido subiu. Ele não está entre os dois valores. Ou ele está muito mais denso que as duas bolinhas, ou ele está muito menos denso que as duas bolinhas. Portanto, o que tem densidade intermediária é esse do meio. Você vê que uma bolinha está no limite máximo, a outra bolinha no limite mínimo. E aí eu consigo ter o líquido entre os dois. Esse não precisava nem entender muito de densímetro para quando ele fala entre, perceber que o líquido tinha que estar no meio das bolinhas, né? Esse também era bem tranquilinho, beleza? E por último, a última questão de novo de densímetro. Olha quantas questões de densímetro, né? Essa é mais, sim, teórica, não tem um raciocínio muito cálculo nem nada. Ele diz o seguinte... Tá vendo esse densímetro? Ele tem umas bolinhas de chumbo para fazer peso, para ele afundar. E tem um líquidozinho aqui, que é o mercúrio, que ele vai, no calor, ele estica e no frio ele encolhe, tá? Ele dá aquela, né, dilatada e aquela contraída dependendo da temperatura. Então, é mais ou menos isso que a questão vai dizer. Ele vai dizer que essa coluna vertical, essa coluninha aqui do meio, ó, essa coluninha aqui, ó, ele marca uma altura de referência. Por que isso? Porque o líquido, ele dilata diferente do metal. Mas Fê, mercúrio é metal. Tá, mas é o único metal líquido, então o comportamento dele é semelhante ao líquido que está aqui fora. Se esse líquido aqui dilatar, o mercúrio dilata também. Se esse líquido contrair, o mercúrio contrai também. Então a ideia dele é tentar fazer um ajuste, tentar fazer uma organização, um equilíbrio nessa dilatação ou nessa contração do líquido, beleza? Então vamos lá.
Aqui é o nível que eu vou ler, o nível do líquido que eu vou ler é o nível do mercúrio, tá? E aí a densidade, ele pergunta para que serve essa coluna de mercúrio quando aquecida. Acabei de falar, se o líquido for aquecido, como o mercúrio é líquido, o comportamento dele vai ser parecido. O que ele vai fazer? Dilatar junto. Se esse líquido contrair, o mercúrio que está lá dentro contrai também. Então, ele vai indicar a variação da densidade? Não, porque o comportamento dele é igual ao do líquido. Mostra a diferença da altura a ser corrigida? Também não. Ele mede a temperatura? Não, isso não é um termômetro. Apesar de nos termômetros antigos, hoje não tem mais não, tá? Mas nos termômetros antigos a gente tinha mercúrio, mas não. Em momento nenhum ele vai discutir isso no texto. Regula a temperatura? Ele não é um aquecedor, ele não é um resfriador. Como é que ele regula a temperatura? Então, na verdade, ele vai corrigir a referência. A nossa referência, ela pode ficar um pouco maior ou um pouco menor, para que eu possa saber a leitura se aquele líquido está na densidade que ele quer. Esse densímetro, você vê que ele não tem escala. Então, a ideia é você ajustar para que ele fique numa densidade única, tá? Então, a densidade daquele densímetro, ela é fixa. É como se eu quisesse fazer uma solução sempre 10 gramas por centímetro cúbico. Eu vou botar mais ou menos sal para que ela fique naqueles 10 gramas. Então, se tiver muito calor, o líquido vai acabar dilatando. Mas aí, aquele mercúrio dilata também e eu consigo regular. Se o meu líquido estiver na altura do mercúrio, eles estão na mesma densidade. Mais ou menos isso. E se o líquido contrair, o mercúrio contraiu também. Então, se o meu líquido estiver na altura do mercúrio, ele consegue estar no mesmo valor. Se a ideia é que aquele densímetro seja de 10 gramas por centímetro cúbico, toda vez que o líquido estiver naquela densidade, porque eu botei mais sal ou botei mais água, quando ele atingir aquela densidade, o mercúrio e o líquido tem que estar na mesma altura, porque ele foi feito para corrigir a referência, beleza? Então, galera, por hoje é só. A gente fica por aqui. E eu espero que, se você gostou, dá um like. Se você puder, compartilha com os colegas. Tem muita gente querendo assistir essas dicas Enem. Então, se você tiver algum colega que você puder compartilhar, dá uma forcinha, dá um like, dá uma orientação do que você gostaria de assistir nas próximas aulas. Lembrando, ao final do projeto, mais de 200 questões do Enem vão ter sido resolvidas. Tá bom, galera? Até o próximo. Beijo, vejo vocês semana que vem.